nenhum de nós sabe o nosso futuro, nenhum de nós sabe o nosso destino. E estamos no capítulo 21, depois de vermos tudo aquilo que vai acontecer, e não apenas aquilo que vai acontecer, mas também aquilo que já aconteceu. No livro do Apocalipse, ao longo deste ano todo que passou, nós vimos que há coisas que já se cumpriram, coisas que ainda não temos a certeza se já se cumpriram, coisas que se vão cumprir e coisas que se começaram a cumprir agora. Então nós vivemos uma era que é uma era daquilo que nós acreditamos ser o cumprimento das profecias bíblicas. Senhor Jesus, aquele que morreu mas ressuscitou, Ele vai regressar. É isto que nós queremos. E o capítulo 21 fala acerca da esperança que nós como crentes temos. O que nos distingue daqueles que não são crentes não é o facto de sermos melhores pessoas ou piores pessoas. Porque há gente que até pode nem vir à igreja, há gente que até pode nem crer em Deus, mas são boas pessoas. Vocês entendem esta expressão, ser boa pessoa? São pessoas que até têm caráter, são pessoas que até têm ética, são pessoas que são trabalhadoras. Mas isso não chega, e foi isto que nós vimos. Isto não é suficiente para irmos para o céu. Ser boa pessoa não nos garante nada. Porque no final nós entendemos o seguinte: diante do padrão da Bíblia, diante de um Deus que é santo, a única forma de eu chegar perto de Deus é se eu for tão santo como Ele. Isto é impossível para nós. E então é aqui que entra a questão da salvação. E é esta promessa do capítulo 21 vai se realizar naqueles que vão morrer, porque todos nós vamos morrer um dia e queremos que seja o mais longe possível. É isto que nós queremos. Mais para a frente possível. Para aí daqui, para o irmão Ângelo, daqui para aí uns 100 anos, irmão Ângelo. Mais 100 anos? Mais 100 anos. Chega aos 290 e... 190, é isso. Já lhe estava a dar 100 anos. Era incrível. Mas eu não sei se a gente vai durar assim tanto tempo. Só o Senhor sabe quanto tempo nós vamos durar. Mas uma coisa é certa. Aqueles que morrem em Jesus vão ressuscitar com Jesus. Na segunda-feira, alguns dos irmãos estiveram comigo lá no funeral da nossa irmã Patrocínio. A nossa irmã Patrocínio já não está connosco neste lugar. Ela já não vai estar connosco nos cultos. Ela já não vai estar nas nossas, a falar connosco. Porque nós acreditamos que quem morre já não fala. Não fala aqui, connosco. Ela está no céu. A nossa irmã Patrocínio, aquilo que queremos e acreditamos é que ela, apesar de ter morrido para este mundo, um dia vai ressuscitar também. Queremos nisso e esta é a nossa consciência. Isto é aquilo que é a nossa fé. E a fé é algo poderoso. Porque é pela fé que diz a Bíblia que nós somos salvos. Certo? Sim ou não? Então vejam, capítulo 21, versículo 1, fala acerca da nossa viva esperança. Diz assim: e vi, eu, João, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, ou seja, vestida para o seu marido. Parece um texto estranho. Uma cidade que tem um nome, Nova Jerusalém, que está vestida como se fosse uma noiva. Já vos disse que o livro do Apocalipse tem muita simbologia, tem muitas figuras de estilo. E aquilo que João está a ver, obviamente que não é aquilo que vai acontecer literalmente, mas ele está a ver aquilo que significa o futuro. E esta cidade é uma coisa extraordinária, porque deixem-me perguntar para aqueles que conhecem melhor a Bíblia. Normalmente, quando vocês ouvem falar de noiva, não é em cidades que nós pensamos, é em quem? A igreja. A noiva, normalmente é um símbolo do quê? Da igreja. E aqui, quem está vestida como uma noiva é a cidade. E é curioso, porque nós esperaríamos que fosse a igreja. Então, se a igreja é o símbolo da noiva, ou a noiva é o símbolo da igreja, desculpem, e se aqui esta cidade aparece como também vestida de igreja, e vejam de onde é que ela vem, ela diz, olha, e eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus, portanto, ela pertence a Deus, ela é de Deus, mas ela desce de onde? Do céu. E isto é extraordinário, porque deixem-me dizer-vos o seguinte, esta cidade engloba também a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo, quem nós somos, e não é a igreja ou o edifício, é eu sou a igreja, eu sou a pessoa que aceita Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu estou comprometido com Deus, eu vou estar e vou pertencer a esta cidade. Vocês entendem? Isto é o destino final de cada crente.
Se eu morrer hoje, eu tenho a certeza absoluta que vou estar no céu. Não é que as minhas certezas sirvam de alguma coisa, mas eu tenho a certeza, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo já fez na minha vida e na sua vida. Amém? Então, isto é interessante, porque vejam, descia do céu. E é algo extraordinário, porque ela está a descer do céu e a ideia é exatamente como se fosse uma invasão de um reino celestial, algo que não é deste mundo, algo que não é terreno, mundano, mas é algo que é celestial, que está na presença de Deus e desce do céu. É uma invasão. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? A ideia é um rasgar de realidade. Isto fala acerca da nova criação. Fala acerca... Reparem, irmãos, tudo aponta para que este mundo não dure muito mais tempo. Não sabemos quanto tempo vai durar. Pode durar mais 1000 anos, mas 1000 anos não é nada na cronologia. Não sabemos. Mas vocês vejam o que é que os cientistas dizem. Aquecimento global. Hoje por acaso, parecia mesmo que estava quente. Estavam 30 e tal graus e estava quente. Estava mesmo quente. Não sei se isto é o aquecimento ou não. Eu é que estava quente. Isso eu tenho a certeza absoluta. Mas aquilo que acontece, aquilo que os cientistas aparentemente dizem, e a gente às vezes também já vai duvidando tudo, mas acho que é inegável que há coisas que estão a acontecer que são muito diferentes daquilo que acontecia antigamente. Por exemplo, a minha prima vai regressar para Portugal. Vocês sabem quem é a minha prima, de vez em quando senta-se aqui, quando vem do Luxemburgo. E ela estava-me a dizer, olha Luís, de facto, o clima mudou muito. Eu há 20 anos que estou no Luxemburgo e lembro-me que logo ali a partir de outubro ficava tudo coberto, outubro, novembro, ficava tudo coberto de neve, e agora já não é assim. Agora vê-se assim umas manchinhas de neve de vez em quando. Portanto, o clima mudou. E é verdade, isto está a mudar. Isto ainda não percebemos muito bem os impactos, conseguimos fazer projeções. Depois vocês perguntam ali à Bruna que ela gosta de matemática e estatística e as projeções estatísticas. Não lhe perguntem nada que ela dá-vos uma seca. Porque aquilo é só mesmo para quem gosta de matemática. Débora, ainda detestas matemática? Eu dei explicações à Débora. A Débora não era assim uma grande aluna. E ela detestava matemática. Eu tenho boa memória. Na verdade, tu testavas quase tudo o que fosse para estudar. Então, a questão é, nestas projeções, mostram que o mundo não tem assim muito futuro. Mais tarde ou mais cedo, isto vai correr mal. É isto. Mas aqui o que o apóstolo João está a ver é um recomeço. E recomeços são importantes. Recomeços são poderosos. E não é que em Apocalipse, depois de todo o caos, todo o drama, dizer que vai ocorrer esta guerra e aquela morte e milhões de pessoas vão morrer, é isto que Apocalipse diz que vai acabar por acontecer. E é isto que nós vemos. Vejam só a quantidade de guerras que há, a quantidade de assassinatos, a loucura que é hoje em dia abrirmos o telejornal ou ligarmos a TV e vermos a quantidade... Irmãos, as notícias que hoje saem, os irmãos e eu, há 25, 30 anos, pensávamos que aquilo era impossível. Pensávamos, isto é muito longe. Isto é lá para os Estados Unidos que acontece. E não é. É aqui ao lado. Hoje em dia é mesmo aqui à nossa porta. Conseguimos ver acontecer quase em direto as coisas que acontecem. Porque nós vivemos num tempo que é multiplicação do mal. Mas há uma solução. E a solução é Jesus Cristo. E aqui está a apresentação da nova cidade. A nova Jerusalém. Santa cidade. A nova Jerusalém. E aqui ele vê como uma esposa, a ideia é ela está adornada, está vestida. Obviamente que é estranho, uma cidade não se veste, mas é simplesmente uma simbologia. É como se fosse poético. A ideia de beleza. Porque o que é que está aqui a evocar? Uma coisa que é incrível. Uma noiva que deveria ser virgem, pura, e que se veste para o seu marido. Coisa mais romântica que existe. Coisa mais bela que existe. A ideia do casamento, a ideia da aliança, a ideia de serem um e apenas um só. E aqui ele apresenta isto, a ideia de a cidade que desce do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois, com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Irmãos, há coisas que eu já vos disse que eu não acredito no azar, não acredito na sorte nem nas coincidências. Já vos disse, aqui ainda não preguei, mas hei de pregar o livro de Esther, que fala não de coincidências, mas de incidências divinas. Que é aquilo que parece, isto foi, que coincidência.
Não há coincidências. Há o mover da mão de Deus. E agora reparem, no domingo passado, aquilo que eu preguei foi acerca, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. E eu não planeei nada. Veja o que é que este versículo está a dizer. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu. Já repararam que é exatamente a mesma mensagem? Eu não planeei nada. Eu não fiz nada. Simplesmente parece-me a mim que o Senhor está a repetir exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia, com textos completamente distintos, porque um é em Ezequiel 36, no Velho Testamento, e este é o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Vejam só a graça. Vejam só o privilégio. Um Deus que cria todas as coisas. Um Deus que, quando te criou, a mim e a si, Ele já sabia todo o mal que nós haveríamos de fazer. Isto é incompreensível, mas isto é a presciência do Senhor. Ele conhece antecipadamente tudo aquilo que vai ocorrer. É isto que eu creio, é isto que eu acredito na omnipotência. Há quem diga que não, que o Senhor apenas consegue ver a possibilidade, mas Ele não sabe o que é que nós vamos escolher. Eu não creio nisso. Eu creio que Ele sabe claramente qual é a porta que eu bato e qual é a porta que eu abro. Qual é a porta que eu fecho e qual é a porta que Ele quer também que eu abra. E o Senhor, conhecendo toda a minha vida, tudo aquilo que eu iria fazer, tanto de bom e muito mais de mal, porque a lista é muito maior do lado do mal do que propriamente do bom, ainda assim Ele decide, eu vou criá-lo na mesma. E eu sei que Ele vai fazer muito mal. Eu sei que Ele vai se rebelar contra mim. Eu sei que Ele não vai querer saber de mim. Eu e milhões de pessoas. Mas eu vou amá-lo na mesma. Eu vou cuidar dele na mesma. E ele não tem hipótese de salvação. Porque ele não vai conseguir salvar-se, porque não vai chegar ele, na lista de fazer coisas boas, nunca vai apagar a lista de fazer coisas más. Isto parece quase a história do Pai Natal, quando nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos, quer dizer, bem, esqueçam. Quando nós contávamos e falávamos do Pai Natal aos meninos, quando eles ainda acreditavam, os meus filhos já não acreditam, claro, mas aquele sonho do Natal, e a gente diz, olha, vocês têm que se portar bem, porque claramente vocês dizem, o que é que vocês queriam ter? Digam lá, eles até escreviam umas cartazinhas para o Pai Natal, e quando viu o Pai Natal no Colombo, ou isso, eles não gostavam, ficavam com medo do Pai Natal. Queriam as prendas do Pai Natal, mas tinham medo de ir ao Pai Natal, não é? O que é uma coisa engraçada. Mas há aquela ideia, vocês conhecem a ideia da lista, tens que fazer coisas boas, senão o Pai Natal não vem. Isto na questão das crianças. A gente pensa que isto é um bocadinho, desculpem a expressão, idiota, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa com Deus. Nós fazemos listas. Achamos que aquilo que fazemos de bom apaga a lista que temos de errado. O problema da lista de errado é que não há nenhuma borracha que consiga apagar aquilo que fazemos de errado. Ou melhor, só há apenas uma borracha que apaga. E essa borracha é feita do sangue de Jesus Cristo. É só o sangue dele, só a morte dele é que consegue apagar aquilo que de mal fizemos. Então, Deus cria, sabendo aquilo que nós somos, Deus cria, sabendo todo o erro que eu iria cometer, e mesmo assim, amando-me, sabendo do mal que eu iria fazer, Ele decide criar. Isto é a história, por exemplo, de Gênesis. Adão e Eva. O Senhor sabia ou não sabia o que é que ia acontecer? O Senhor sabia o que ia acontecer. E o Senhor permite que aconteça. Mas o Senhor não apenas permite e depois não diz, olha, vocês são os rebeldes. Já sabia que não vos devia ter criado. Isto era se fosse eu a falar. Porque já vos perguntei isto várias vezes. Irmãos, coloquem-se, e eu sei que é difícil, mas imaginem por um tempo que vocês eram Deus. Imaginem que estavam no papel de Deus. Há uma música que é assim, What if God was one of us, não é? E se Deus fosse um de nós? Então, imaginem-se que tinham esse poder de criar e de saber tudo antecipadamente. E vocês olhavam para a história do mundo. É só pensarem. Já houve 2 guerras mundiais, fora a quantidade de guerras civis, quantidade de violações, a quantidade de assassinatos, a quantidade de torturas, a quantidade de crianças mortas, coisas terríveis. E vocês tinham a percepção de que tudo isso iria acontecer. E a pergunta é, criavam ou não? E só diria sim quem pudesse sentir o amor que Deus sentia por nós ainda antes de nos ter criado. Porque Deus criou-nos já amando-nos e isto é impossível para nós. Nós não conseguimos fazer isto. Nós não conseguimos ter a noção do que é amar antes de existir. Amar uma coisa que não existe.
Amar uma coisa que ainda não foi criada. Não dá. E ainda para mais, amar uma coisa que ainda não foi criada e que nós sabemos que nos vai trair. E o Senhor decide na mesma criar, mas não apenas cria, Ele envia o seu Filho na plenitude dos tempos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele, no Filho, crê, não morra, não seja destruído, mas veja a cidade celestial. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Temos um Deus que quer estar connosco. Não dá para inventar, não há nenhuma religião que diga que Deus quer estar connosco. Nas religiões o que acontece é um sistema que nós montamos em que eu tenho que fazer isto, aquilo e aquilo outro para chegar até Deus. No cristianismo Deus faz tudo e chega-se ao homem. O que é que vai acontecer se eu morrer salvo? O que é que acontece depois da morte? Esta é a pergunta da humanidade. O que é que acontece depois? Esta era a pergunta que muitas da gente naquele funeral estava a fazer. Nesta segunda-feira. O que é que aconteceu com a minha mãe? O que é que aconteceu? O que é que acontece? O que é que aconteceu com a minha avó? O que é que aconteceu com a minha tia? Será que isto é só isto? Depois de enterrar acabou? Ou será que há mais qualquer coisa? E foi isto e é isto que a igreja deve ser. A igreja deve ser um farol no meio da escuridão. E deve apresentar esta esperança, porque veja o que é que a Bíblia diz. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Tudo aquilo que nós choramos, tudo aquilo que nós sofremos, no céu não vai haver necessidade das fontes. Não vai haver necessidade dos olhos se emudecerem. Não vai haver a necessidade de haver lágrimas, porque não vai, a não ser que seja de riso, quanto muito. Mas não vai ser necessário, porque a Bíblia está a dizer, Ele próprio, Deus. Irmãos, a imagem é poderosa. Quantos têm filhos? Quantos de vocês já limparam as lágrimas aos olhos dos vossos filhos? Agora imaginem, é isto que ele está a dizer. É Deus a limpar as lágrimas aos seus filhos. Que somos nós. Não é bonito? Mais que bonito, isto devia rebentar e partir o meu e o teu coração. Pensar num Deus que apesar de todo o mal que nós fazemos, lá está Ele. E nós com as lágrimas a escorrer, Ele diz, olha, não precisas de chorar mais. Aqui já não é preciso. Aqui não há dor, aqui não há sofrimento, aqui não há luta, aqui não há traição, aqui não há doença, aqui não há mais fraqueza. Aqui estás comigo para todo o sempre e eu cuidarei de ti para todo o sempre. Irmãos, quem morre assim, morre cheio de esperança. Morre cheio de esperança. Dar aqui uma notícia incrível aos irmãos, depois vou ver se me lembro de dar no domingo. No domingo passado nós tivemos aqui a família da irmã Patrocínia que faleceu. Os irmãos não sei se repararam. E o filho dela veio ter comigo no final do culto. Ele disse-me assim, pastor, no próximo domingo diga à igreja o seguinte, e eu vou-vos dizer o que ele me contou. A minha mãe, no último momento de lucidez que teve na quinta-feira, ela estava a dizer ao médico, mesmo à irmã Patrocínio, você tem que me curar, que é para eu sair daqui. E que ele virou-se para a mãe e disse assim, olha mãe, o médico está a tentar, mas aquilo que tu tens é incurável. E ele perguntou, olha mãe, mas tu tens alguma ansiedade? Tu tens algum medo? Tens alguma coisa que te preocupa? E ele diz assim, e a minha mãe respondeu-me, filho, não te preocupes com nada, eu estou em paz, eu sei para onde eu vou. E ele desmontou-se todo a chorar. Que ele diz, a minha mãe não teve um segundo de medo. Ela partiu em paz. E nós ficámos descansados por isso mesmo. E isto é muito importante. Porque esta é a certeza da salvação. É isto que eu digo. Se nós morrermos hoje, para onde é que nós vamos? E quem morre em Cristo tem a certeza que vai estar no céu, num lugar que é eterno e bem melhor do que este. Irmãos, eu diria, se nós sonhássemos o que era o céu, aí é que nós orávamos todos os dias, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me. Nós estamos agarrados ao mundo, é normal. Queremos viver. Mas se nós soubéssemos, se nós sonhássemos o que é estar com Deus, num lugar onde não há mais choro, não haverá mais morte, não há mais pranto, isto é, aquela dor que nós às vezes sentimos que nem é física, é emocional,
Os irmãos já não sentiram dores emocionais que são piores que as físicas? O Célio no domingo não veio porque doía-lhe os dentes. São dores terríveis. Mas há dores emocionais que são piores do que as dores de dentes. Aquele vazio. Ontem estava a ouvir uma coisa interessante. Um cantor aí de uma banda, os irmãos mais velhos não sabem quem é que é, mas assim os mais novos, quer dizer, vocês também os mais novos, se calhar também não sabem quem é. Bem, é o vocalista dos Smashing Pumpkins. E ele é muito conhecido, muito famoso, e ele dizia assim, ele estava a dizer numa entrevista, ele dizia, olha, eu aos 22 anos ganhei o meu primeiro $1 milhão, neste caso dólares. Espetáculo. 22 anos tinha 1 milhão na conta. Ele diz que passou de ter que trabalhar para sobreviver e ganhava muito pouco, para aos 22 anos ter $1 milhão e a partir daí a sua vida mudou radicalmente. Não podia ir a lado nenhum, porque aquilo foi só o primeiro milhão. Ele não tem só 1 milhão, ele tem muitos milhões. Ele diz que ficou extremamente famoso, os concertos enchiam rapidamente, e depois é então que... E eu estava à espera que aquilo acontecesse. Porque ele estava numa entrevista intimista, e ele diz, e eu sabia que aquilo vinha lá, eu sabia porque normalmente é isto, ele dizia assim, mas nada disto me preenche. Ele não fala em Deus, porque ele não conhece Jesus. Mas ele diz, mas estranhamente, quando toda a gente vinha ter comigo e me dizia, epá, isto é incrível, isto estás a viver o sonho de toda a gente. E ele dizia, e eu ouvia aquilo e compreendia racionalmente, mas eu dizia em mim, mas eu não estou feliz, eu não me sinto realizado. E depois ele verbaliza e diz assim, eu sei que isto é parvoíce, mas ainda hoje isto não me realiza. E eu não sei de onde é que vem esta fome, mas eu sei. É a fome de Deus. Não há nada que realize. Não há dinheiro nenhum. E claro, eu gostava de ter mais do que menos. Mas sou o único. Vocês não gostavam de ter sempre mais um bocadinho? Nós gostávamos de ter sempre mais um bocadinho. Nem que seja para ofertar na igreja. Era uma piada, os irmãos não perceberam. Pronto, está bem. Fica para a semana que vem. Para a semana que vem vocês riem-se, está bem? Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo, as primeiras coisas, isto é, este mundo já passou. Isto é no futuro. Isto significa que vai haver uma passagem. Não percebemos muito bem o que é que isto significa. Há quem interprete que este mundo de facto vai acabar e é Deus que vai criar um outro. E há quem interprete que a criação, a segunda criação, ainda vai ser neste mundo. Independentemente, as coisas vão ser exatamente para nós iguais. Quer seja este a acabar ou quer seja este a renascer, tudo vai ser exatamente igual. Mas vejam, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Aquele que faz novas todas as coisas, e isto é incrível. O que faz novo tudo. Deixem-me dizer o seguinte, que é extraordinário. Aquele que faz novas todas as coisas, no final dos tempos, vai fazer a mesma história, ou o mesmo... Bem, como é que eu explico isto sem querer entrar aqui no âmbito filosófico? Os irmãos sabem que Jesus morreu. Mas os irmãos também creem que Jesus o quê? Ele estava neste mundo, morre, mas depois ressuscita também neste mundo. Há uma renascença, há uma renovação, há uma ressurreição. E neste tempo, quando Deus diz que as primeiras coisas já são passadas e o que estava sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, Ele está a fazer e a dar a promessa de uma ressurreição, inclusive é do mundo. De que aquilo que hoje está inquinado pelo pecado e que não há mais esperança, quer seja por destruição e criação nova, quer seja por morte e ressurreição, Ele vai, desculpem a expressão novamente, ressuscitar tudo aquilo que ficou perdido por causa do pecado. E é neste lugar onde já não vai mais haver pranto, não vai mais haver choro, não vai mais haver doença, que nós vamos estar para todo o sempre. Sandro, lá podes defender as bolas e não partes os braços. Nem sei se vamos jogar futebol, se calhar não temos paciência para isso. Não sabes? Lá não há clubes. Lá não há o problema se o Lage foi despedido ou se não foi, se é o Mourinho ou se não é. Não há problemas desses, acho eu, porque ninguém vai ser despedido.
E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Nós temos um Deus capaz de agarrar na tua e na minha vida, e ainda que não haja esperança, ainda que pareça que está tudo destruído, Ele faz de novo. E nem de propósito, porque no próximo domingo eu vou pregar acerca do vale dos ossos secos. Quando não há esperança, e o Senhor cria de novo. E é extraordinário, eu fico impressionado como o Espírito Santo é. É o mesmo texto, é a mesma mensagem. Eis que faço tudo novo. Faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deixa-me dizer-te uma outra coisa, que esta é uma promessa do Senhor. E não se esqueçam disto. Tudo o que vem de Deus, que é verdadeiramente de Deus, é verdade, porque Ele é verdade e é fiel. Ele não vai falhar. Ele disse que isto vai acontecer. Nós queremos que isto vai acontecer. E disse mais: está cumprido. A mesma expressão da cruz. Está cumprido. Está consumado. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do abecedário ou do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Eu sou o início e o fim. E tudo o resto que vem no meio. Significa que Ele está no início da criação, está no final, mas está também na sustentação de todas as coisas. Ele é o princípio e é o fim. Não é apenas porque Ele aparece no princípio e depois aparece no fim. Não, Ele está no princípio, sustenta todas as coisas ao longo da história e nada do que acontece, por muito doloroso, por muito estranho que até possa ser na nossa própria vida, está fora do seu controle. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está diante de todas as coisas. Ele sustenta toda a minha vida e toda a tua vida. E quem quiser, aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E é só pensarem. Os irmãos lembram-se daquela mulher samaritana, quando ela vai à fonte, ao meio-dia, calor, não queria ser encontrada por ninguém, ela sabia que as pessoas iam dizer mal dela. 5 maridos tinha tido e o que tinha agora não era o dela. Ela não queria que ninguém falasse. Não queria que ninguém olhasse para ela. E quando ela vai buscar à fonte, quem é que lá está? Está lá Jesus. Dá-me de beber, diz ele. Senhor, tu me pedes a mim de beber. Tu que és judeu, tu que és homem, e eu sou mulher e sou samaritana. E Jesus desmonta logo. Se soubesses quem te está a pedir água, não era eu que pedi, eras tu que me pedias. Porque a água que eu tenho é uma água que não mais terás sede. E agora vejam, aquele que tiver sede, de graça lhe darei a fonte, mas não é de água qualquer. Não é da água do Luso, não é da água das pedras, da Frise, não sei que águas é que vocês gostam de beber, da Delcano, que é melhor, não é? É a água de abrir a torneira. Por acaso não nos podemos queixar muito aqui em Lisboa, que a nossa água até nem é muito má. Vocês vão lá para a terra dos meus pais, abram lá o cano de água e vão ver aquilo sabe a peixe podre. Como, pelo menos é o que a minha mãe diz. Mas eu já estou habituado à água do cano. Para mim, se aquilo sabe a peixe podre, não sei. A mim sabe meio, especialmente quando tenho sede. Para mim, quero lá saber. Já os contei aos irmãos uma vez, estava na Idenha cheio de sede, que iam à parte. Isto por causa da sede. Estava na Idenha, para aí uns 40 graus, e eu decidi que era uma boa altura às 3 da tarde para ir dar uma volta. Realmente era mesmo inteligente. Tinha para aí 16 anos, veio um cão, que era um cão que os meus tios tinham, o cão gostava, era uma cadelinha, ela gostava muito de mim, então íamos os dois passear. A determinada altura estava ela cheia de sede e estava eu cheio de sede. E eu disse: ainda falta para aí 1 hora para regressar, eu vou morrer de sede. Era a sensação que eu tinha. E de repente aquilo estava no meio de um tabacal, dos cultivos de tabaco, e começa a haver aquelas coisas da água. E eu, nem é tarde nem é cedo, vou já beber isto. Meti lá a boca, bebi aquilo tudo. Quando cheguei, passado 1 hora, perguntei à minha mãe assim: mãe, esta água vem de onde?
E ela explicou-me de onde é que vinha a água. Era lá de um rio que não era assim muito limpinho, mas olha, soube muito bem. Tinha sido a água onde a minha tia tinha limpado os intestinos dos porcos no dia antes. Era só para os irmãos saberem. É assim, é o que é. Acontece. É as coisas que a gente vai aprender. Mas esta água não é água de tapar a sede normal. É uma água que jorra para a eternidade. Significa que é a água da vida eterna. O que está a dizer neste texto é que Deus, se tu quiseres ser salvo, já parti aqui as irmãs todas, já não conseguem. Se tu quiseres, se tu queres ser salvo, se tu queres ser salvo, é possível. Deus salva. Deus é capaz. E Ele dá-nos desta água. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus e filho. Quando diz aqui quem vencer, significa quem perseverar, quem permanecer, quem continuar com Deus, quem quiser relacionar-se com Ele. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, neste caso. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando diz aqui tímidos, não se preocupem. Há muita gente aqui tímida na igreja, não está a dizer que vocês vão para o inferno, está bem? Tímido aqui é aquele que não tem coragem. Qual é o contexto? Estamos no livro do Apocalipse. O que é que o livro do Apocalipse sempre vai falando? Aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que não se corromper, aquele que quiser continuar, custa o que estar com Deus, esse herdará a vida. O tímido aqui é o oposto, é aquele que não é corajoso. Significa que é aquele que deixou-se corromper. Os irmãos lembram-se que a determinada altura há a ideia de escolhes Deus ou escolhes a besta. Escolhes Deus e tens a marca de Deus, ou escolhes o diabo e tens a marca do diabo. Vocês recordam-se disto? Quem escolhe o diabo tem falta de coragem, porque está a dizer basicamente isto. Eu gosto de ti, Deus, eu até queria me relacionar contigo, mas isto é muito difícil para mim. E eu tenho medo de perder a minha vida. Então, eu não te quero. Só porque tenho medo. E ele está a dizer, olha, se tu não tiveres coragem, se tu não aceitares e não te comprometeres verdadeiramente comigo, não tens parte comigo. E quem não tem parte, nós não gostamos desta parte, mas tem que pregar também. E termina aqui. Há dois destinos no final. E os irmãos sabem isto. O primeiro destino é o céu, que é aquele que eu já falei. O segundo destino, não preciso de falar há muito tempo. Mas diz assim, todos aqueles que são pouco corajosos, que não têm fé, que são idólatras, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a segunda morte é o inferno. Não é aquela ideia do diabozinho com aquele rabo pintado todo de vermelho, com aquela... Não é isso que está a Bíblia a dizer. Ela está a dizer que é de facto um lago, está a dizer que há de facto fogo, mas nem de propósito, porque falávamos, tinha aqui um aluno que até estávamos a falar disto, acho que foi hoje, acerca exatamente da ideia, não sei se foi hoje, foi ontem, estávamos a falar acerca da ideia do inferno. E a ideia do inferno é esta coisa terrível, que é onde Deus não está. Onde a presença dEle, nomeadamente na graça, amor e misericórdia, não nos alcançam. Porque naquele lugar já não há hipótese disso. Naquele lugar, a sua presença é única e exclusivamente a presença da ira, como estava... Até foste tu que falaste disto, não foi? Israel. Um lugar onde, por muito desesperado que eu esteja, ninguém vai me limpar as lágrimas. Um lugar por onde muito eu sofra, já ninguém me vai tirar de lá. Eu não quero ir para esse lugar. Eu quero estar e creio que estou com o Senhor e vou estar com o Senhor para todo sempre. Então, se ainda não tomaste esta decisão de seguir a Deus, se ainda não pensaste em comprometer a tua vida com Deus, olha, que isto seja um texto, acima de tudo, não de medo, mas de esperança. E para nós, que já aceitamos o Senhor há tantos anos, que seja de aviso, que seja
não apenas de aviso, mas também de ressurreição da nossa esperança. Porque em tempos negros, em tempos escuros, em tempos em que nós não vemos esperança, nós precisamos de olhar para a esperança. Em tempos em que o mundo diz já não há nada a fazer e isto vai acabar cada vez pior, nós ainda temos uma viva esperança. E esta viva esperança chama-se Jesus Cristo. Este é o nosso Salvador. Vamos ficar em pé e vamos orar ainda nesta noite, está bem?